Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo o seguinte: Coutinho não vem mais para o Corinthians. Eu vou te explicar a situação de Corinthians, Coutinho no mercado da bola. E vou te falar também que o Timão está de olho no último dia da janela de transferências no futebol europeu. E não tem nada a ver com o Coutinho. Eu vou te explicar isso nesse blend de informações. E tem também o Jean Lucas, volante, ex-Flamengo, ex-Santos, que quer deixar o Mônaco de qualquer jeito e também está aí envolvido nesse último dia da janela de transferências. E vamos falar também do Santos, que recebeu duas propostas, tá? Uma por Ângelo e outra por Marcos Leonardo. Será que o Santos vai vender os seus dois jovens atacantes? Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse blend de informações tem o patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. Veja também o Instagram do DL, que é espetacular para quem mora no litoral, tá bom? E tem a Gazeta de São Paulo, que faz parte do grupo do DL, gazetasp.com.br, tudo dos clubes da capital na Gazeta de São Paulo, tá bom? Tudo também que rola no estado de São Paulo, no mundo, enfim, no Brasil, acompanhe lá no site gazetasp.com.br, é a Gazeta de São Paulo para você. E não vai faltar, claro, no blend de informações, o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, hein? 100% arábica, gourmet especial. Agora tem descafeinado. Meu Deus, eu tomei um café da Etiópia agora. Enfim, é só café de alta qualidade. Você precisa começar a tomar café de verdade, sabe? Antigamente esse café só ia para fora do país, e agora não. Agora você tem à sua disposição esse baita cafezão, tá bom? E você tem as cápsulas também, que são fresquinhas. Enfim, você não pode perder, tá? Esse café, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês e também um cupom, tá? Para você ganhar um descontão aí no Rei do Café. Vamos começar esse blend aqui falando do Santos Futebol Clube. O Santos recebeu uma proposta pelo Ângelo, quer vender, tá? Você direto. E o Santos recebeu uma proposta pelo Marcos Leonardo, não quer vender, já recusou. Aliás, o Santos esse ano corre até risco de rebaixamento. Se vender os dois atacantes, aí já viu, né? Como é que vai no mercado buscar outro jogador, tá? Em relação ao Ângelo, tá? O Santos negocia o empréstimo com uma obrigação de compra, tá, do atacante Ângelo com o Nottingham da Inglaterra. O clube inglês que já contratou, né, o Danilo e o Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, tá? Só que é o seguinte, para cumprir o fair play, né, essa informação inclusive do UOL, o Forest quer o empréstimo do Ângelo com a obrigação de compra, caso o clube continue na primeira divisão do campeonato inglês. A equipe ocupa hoje a 13ª colocação. O Santos pediu 1 milhão de euros, tá? Pelo empréstimo, 1 milhão de euros, vai dar 5 milhões e meio mais ou menos, e 18 milhões de euros pela venda, que é uma venda automática, tá? Seria aí 100 milhões de reais. Se a proposta for aceita, tá? O clube inglês, continuando na Premier League, os 100 milhões já seriam pagos a partir de julho desse ano, tá? Se por acaso for rebaixado, né, o Nottingham, o Ângelo voltaria já para o Santos no segundo semestre, tá bom? Então, essa é a questão do Ângelo. O Santos quer vender e pode negociar, sim. Enquanto isso, né, o West Ham fez uma proposta pelo Marcos Leonardo, tá? A oferta do time inglês já foi colocada na mesa, 3 milhões aí, de euros, tá? 16 milhões de reais, que seria aí a proposta era por um empréstimo inicialmente, mais 11 milhões, tá, de euros, mais 61 milhões de reais na compra aí e ainda mais um possível bônus aí, segundo o Vene Casagrande, um possível bônus aí também de 1 milhão, tá, que dá 5 milhões e meio por ano, né, se o jogador participar de mais de 60% das partidas. Além disso, o Santos ainda ficaria com 10% de uma futura venda. O Santos recusou, tá, a proposta, lembrando que a multa rescisória dele é de 100 milhões, claro que o Santos não quer vender ele por 100 milhões, mas essa é a informação. O Santos recusa a proposta
feita pelo Marcos Leonardo, mas tá doidinho para vender o Ângelo. Por enquanto, tudo indica que o Ângelo vai e o Marcos Leonardo fica. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Ainda sobre o mercado da bola, o Jean Lucas, né, que foi volante que se deu muito bem no Santos, foi emprestado na época, naquela negociação que o Bruno Henrique deixou o Santos, o atacante Bruno Henrique foi para o Flamengo, o Jean Lucas, ele foi jogar no Santos por empréstimo, e dali partiu, né, para jogar no futebol europeu, no Lyon, hoje está no Mônaco. O Jean Lucas, né, revelado aí pelo Flamengo, como eu disse, ele quer deixar de qualquer jeito o Mônaco da França, ele não quer ficar lá. Essa temporada ele realizou poucos jogos, não tem sido aproveitado, tá? Ele disputou somente 10 partidas na atual temporada, sendo apenas 3 como titular. Então, ele tá louco para deixar o Mônaco. A falta de oportunidades com o técnico Felipe Clemente. Isso que levou ele a querer deixar o Mônaco. A questão é a seguinte, né? Amanhã é o último dia de janelas no futebol europeu, dia 31, né? Você que está vendo esse vídeo ainda na segunda-feira, nessa terça-feira, o último dia de janelas. A prioridade do Jean Lucas é continuar no futebol europeu, tá? Inclusive o Espanhol, né, clube da Espanha, fez uma proposta que foi recusada pelo Mônaco de 5,5 milhões de euros, numa compra, primeiro queria por empréstimo, depois uma compra definitiva por 5,5 milhões de euros, e o Mônaco recusou. E o Palmeiras fez também uma sondagem. Então, isso vai depender muito, tá? O Jean Lucas vai depender muito se vai jogar no futebol brasileiro nesse último dia de janela na terça-feira. Se não fechar com ninguém lá da Europa, tá? Lá da Europa, ele pode sim, quem sabe, jogar no futebol brasileiro por empréstimo, já que ele não quer permanecer no Mônaco. Você gostaria do Jean Lucas, volante, aquele grandão, no seu time, hein? Você acha que encaixaria bem no seu time? É bom jogador, eu vi de perto, era setorista do Santos quando ele jogou no Santos, tá? Então comenta aqui embaixo o que você acha do Jean Lucas. Partindo agora para o Corinthians, né? O André Hernan hoje trouxe uma informação que o Corinthians não vai mais fazer proposta pelo Coutinho. O Corinthians recuou. Eu tenho trazido para vocês há um bom tempo já que essa negociação com o Coutinho não evoluiu nenhum passo desde que o Corinthians iniciou essa conversa, que foi por intermédio do Kia Jorabichian. E também já trouxe para vocês, vou até lembrar algumas coisas, o Corinthians nunca fez uma proposta para o Coutinho, tá? O Kia que foi lá e colocou algumas possibilidades, se em questão de liberação, empréstimo, né, com o time inglês ajudando, né, no salário do Coutinho, enfim. Só que algumas coisas eu vinha trazendo para vocês que bate aí com praticamente o desfecho dessa história, e mais uma vez a gente na temperatura certa. Eu disse para vocês que o time inglês esperava o Corinthians fazer uma proposta, alegou que o Corinthians nunca fez uma proposta. Como é que quer contratar um jogador se não teve proposta? Então o Corinthians não fez proposta para o Coutinho, tá? Essa é uma questão, então não tem como contratar. Outra coisa que eu vinha falando para vocês há muito tempo é que o Coutinho não demonstrou interesse nenhum em jogar no Corinthians. Diferente do Matheus Pereira, que eu trouxe informações que ele até decidiu, né, abrir mão de parte do salário para ser emprestado por um ano ao Corinthians. Não deu certo, claro. O Corinthians fez a proposta, vocês sabem a história. O Al Hilal queria emprestar apenas por 4 meses, aí não faz sentido para clube nenhum brasileiro. Então, gente, o Coutinho não demonstrou vontade nenhuma. Até algumas fontes me falaram que o Coutinho estava mais de olho mesmo, era no Vasco, se o Vasco fizesse uma proposta. Acredito que o Vasco tem grana hoje. E outra coisa que me falaram de pessoas ligadas ao Coutinho, que era um balão de ensaio do Corinthians, que nunca o Corinthians quis de verdade o Coutinho, tá? Então, então a novela está terminando assim. O Corinthians nunca viu vontade no Coutinho em defender o Corinthians, e o Coutinho nunca, né, sentiu firmeza no Corinthians em contratá-lo. Quer dizer, não teve nada, então, né, pelo jeito, e o Coutinho não deve vir para o Corinthians. Eu quero o seu comentário sobre isso. Eu acho que para o Corinthians, não sei se daria certo o Coutinho, seria um risco muito grande. Um jogador que também já é muito europeu, como o Willian, não sei se encaixaria aí no Corinthians, não sei se aguentaria a pressão do futebol brasileiro de jogar num grande clube como o Sport Clube Corinthians Paulista. Comenta aqui embaixo, eu vou terminar com informação exclusiva do mercado do Timão.
Encerrando esse vídeo aqui para falar para vocês do mercado da bola do Corinthians e da janela de transferências. O Corinthians está de olho, tá? De olho na janela de transferências europeia no último dia, no fechamento da janela nessa terça-feira. O que isso tem a ver, Samir? O que tem a ver é o seguinte, né? Eu vou até ler aqui o que a minha fonte, uma das minhas fontes me passaram, que diz assim, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Janela europeia fecha, né, nesta terça, e depois nós vamos analisar aqueles jogadores que não se arrumaram por lá. Estamos, né? E depois nas conversas aqui, eu conversando com outras fontes também, o Corinthians está de olho em alguns jogadores na Europa, tá? E está de olho na janela que vai se fechar. Tá até torcendo para alguns jogadores não se arrumarem por lá na Europa, né? Saindo de um clube. Não estou falando do Jean Lucas, tá? Mas já que eu dei a informação do Jean Lucas, não tenho nada de informação do Corinthians querer o Jean Lucas, mas até usar o Jean Lucas como exemplo. O Jean Lucas tinha uma movimentação de poder deixar o Mônaco e ir para o Espanhol da Espanha, né? O Mônaco da França, da França para a Espanha. Por exemplo, se não fecha, é um jogador que vai sobrar no mercado, tá? Tem outros atletas também, né? O Di Maria, enfim, tem o Firmino que se fala. Não estou falando que no Corinthians não tenho nada de informação desses atletas, tá? Só estou dando alguns exemplos. Então, que o Corinthians está de olho, tá? Está de olho em algumas movimentações no mercado, inclusive vai ficar atento, tá? Com esse último dia de janela europeia. O Corinthians torcendo aí para que alguns jogadores que atuam por lá não se arrumem, né? Ou brasileiro, ou do futebol sul-americano, não se arrumem de um clube para o outro. E aí o Corinthians está atento, tem uma lista aí com alguns nomes, eu não sei quais são, tá? Mas o Corinthians, enfim, se alguns jogadores não fecharem, não se transferirem lá dentro do futebol europeu, o Corinthians vai para cima, deve abrir negociações com algum jogador, tá certo? Comenta aqui embaixo, dá a sua dica aí, eu quero ver chover nomes aqui, porque vocês são feras nisso, né? Muito melhores do que eu. Deixam aqui os nomes que vocês acham que poderiam se encaixar nesse perfil de atleta que o Corinthians está vendo aí, que não vai se arrumar na Europa nesse último dia de janela, para quem sabe abrir uma negociação, tá bom? Coloca aqui o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de sempre de vocês. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Vem participar do grupo de WhatsApp, vem ter o seu nome no final aí das lives, enfim, vem participar com a gente aqui, ficar mais perto, tá certo? Até o próximo vídeo, até o próximo café. Um forte abraço, meu amigo. Deus abençoe. Valeu.